Gálatas capítulo 6, versículo 7. Quem achar diz amém aí. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Assim que você achar, você dá um glória a Deus mais alto que você puder. Amém? Gálatas. Acharam? Vamos lá. Diz assim: pois o que o homem semear, isso também... Quem está comigo aí? Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8. Vamos lá. Ô irmão, brincadeira. Não, deixa a minha aqui. A minha fica melhor. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Eu li só uma parte. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Fala com o seu irmão só, aquilo que você planta, você colhe. Amém? E isso não é um ditado popular, né? Não é um ditado popular. Tem muita gente que confunde algumas palavras, alguns ditados populares, como se fosse algo da Bíblia. Algo da Bíblia. Um exemplo. Já viu aquela pessoa que fala assim: olha, não cai um fio de cabelo se não for da vontade de Deus ou se Deus permitir. Isso é Bíblia, irmão? Não é. Não é. Lá no livro de Primeira Mentira, capítulo 2, versículo 1, diz assim: a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Isso é bíblico, irmão? Tá amarrado, que loucura, né? Que loucura. Então, nós lemos aqui no livro de Gálatas algo que é verdadeiro. Aquilo que eu semear é aquilo que eu vou colher, né? Aquilo que eu vou colher. Deus, ele desde o início, ele sempre semeou coisas boas. Deus, ele sempre plantou coisas boas. E uma dessas coisas que nós podemos falar que foi a melhor coisa que Deus ele fez, foi o ser humano. Foi eu e foi você. Quem está vivo aí? Nós somos a melhor coisa que Deus ele fez. Pastor, olha o que o senhor está falando. Irmão, que loucura você pensar que é outra coisa. Ah, pastor, acho que foi o meu cachorro, que ele é tão bonitinho. Ele é uma graça. O cachorro não faz xixi, pastor, em casa. Você acredita? Tá para nascer um cachorro assim, irmão? O cachorro não come. Ah, foi a melhor coisa que Deus... Não, a melhor coisa que Deus ele fez foi nós. Foi nós. Ele nos gerou, ele nos criou, sabe? Ele plantou em nós a semente dele. Para quê? Para que nós possamos frutificar e produzir frutos bons. Amém? Produzir frutos bons. A Bíblia fala de um homem no qual Deus, ele gerou nele um propósito. Gerou nele um objetivo, gerou nele um plano. E esse plano era um plano de libertação para o povo de Israel. Era um plano de transformação, de restauração para o povo de Israel. Olha, se a gente pegar a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver Deus usando homens, levantando homens, para poder levar o povo para um caminho. Para um caminho. E esse caminho é o caminho de salvação. É um caminho de uma vida de relacionamento com Deus. É um caminho de uma vida eterna com Deus. Sempre nós vamos ver isso. E ali naquela época, no livro de Juízes, abre aí sua Bíblia, livro de Juízes, deixa aí no capítulo 13, mas não precisa de ler. Nós vamos ver Deus ele pegando uma família. E ali nessa família, Deus gerando ali a semente da restauração, a semente da transformação, a semente no qual, sabe, iria mudar a história do mundo. Irmãos, é muito importante eu e você entender que tudo aquilo que nós fazemos, sendo algo bom ou ruim, vai ter colheita. Vai ter colheita. A minha atitude é uma semente, a sua atitude é uma semente. É uma semente. Então nós temos que vigiar, nós temos que entender aquilo que nós estamos fazendo. Fala com o seu irmão se a sua atitude de agora define o seu futuro.
A minha atitude agora define o meu futuro. Se eu tiver atitude boas, de obediência, de retidão, eu posso ter certeza que eu vou ter um futuro abençoado. Mas se eu tiver uma vida avacalhada, se eu tiver uma vida destruída, se eu não quiser melhorar, se eu só quiser piorar as coisas, eu posso ter certeza que o meu futuro vai ser um futuro terrível. Amém ou não amém? Repete assim comigo assim, mas eu quero que o meu futuro seja abençoado. O tema dessa mensagem de hoje é erros que eu não posso cometer. Amém? Erros que nós não podemos cometer. Irmãos, vou falar algo que você já está careca de ouvir, que você já ouviu desde quando nasceu, desde quando você pisou na igreja, e hoje você vai estar ouvindo de novo, né? Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está voltando, irmão. E nós estamos num tempo, você já ouviu isso, que nós não estamos podendo brincar de ser cristão, brincar de levar as coisas, sabe, de qualquer jeito, brincar de tem hora tá firme, tem hora não tá firme. Esse tempo não pode mais existir, já passou. Nós estamos vivendo um tempo que nós não podemos errar. Deixa eu melhorar isso aqui. Nós estamos vivendo um tempo no qual nós não podemos pecar. Embora o pecado nunca foi algo permitido por Deus, mas nós estamos vivendo um tempo que nós não podemos errar. Então é muito importante você vigiar naquilo que você tem plantado na sua vida, você vigiar nas decisões que você tem tomado, nas atitudes que você está tendo, Então nós não podemos errar. A Bíblia fala assim que Deus, ele pega uma família, no qual da família ele cita só o nome do marido, Manoá, e não cita o nome da esposa. E ali ele faz uma promessa ali, ele dá uma palavra para aquela mulher, no qual aquela mulher se encontrava, sabe, estéril, ela não podia ter filhos. E ali Deus, ele fala com ela só: você vai gerar um libertador. Você vai gerar aquele que vai libertar o povo de Israel. Você vai gerar, sabe, para você entender, aquele que vai ser o meu representante. Você vai gerar aquele que vai ter o meu espírito. Você vai gerar aquele que vai ter o meu poder. Você vai gerar aquele que vai me representar. E ali aquela mulher recebe aquela palavra, conta para o marido. O marido, sabe, ficou um pouquinho meio raivinha porque Deus não falou com ele. Aí quando ele ora, ele fala com o Senhor, Deus vira para ele e fala assim: olha, é para você fazer tudo aquilo que eu falei com a mulher. Em outras palavras, eu não tenho mais nada para falar, Manoá. Eu já falei com a mulher e a mulher vai te passar e pronto, e acabou. Amém? Acharam aí? Juízes capítulo 13, versículo 2. Só para você entender, a gente vai resumir aqui bastante. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Aí, já falei isso aí, versículo 24. Acharam? Depois esta mulher teve um filho, a quem pôs o nome de... E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Amém? O abençoou. Então, Deus, ele pega lá a esposa, pega Manoá, gera nele Sansão. Ali Deus, ele dá uma direção, que Sansão ele seria separado, que Sansão seria, sabe, um nazireu, seria, sabe, todo de Deus, que Sansão ele não poderia, sabe, tocar em cadáver, que ele não poderia beber vinho, que ele tinha que ter uma vida de uma pessoa separada por Deus. E ali, irmãos, durante um bom tempo, podemos imaginar e até mesmo afirmar que os pais de Sansão, eles conseguiram manter isso. Eles conseguiram fazer Sansão andar certinho, andar conforme Deus tinha ordenado, andar conforme Deus tinha instruído. Lá no capítulo 14, abra a sua Bíblia no Juízes 14, versículo 1. Sansão ali já está um pouquinho maior, né? Já está adulto. Sansão, versículo 1. Desceu até a cidade de Tiná, e ali viu uma moça filisteia. E voltou para casa e disse a seu pai e sua mãe: eu vi em Tiná uma jovem filisteia,
peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: por que você foi procurar mulher no meio dos filisteus? Aquela gente que não pratica a incircuncisão. Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes, ou entre nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai: é aquela moça que eu quero, e é dela que eu gosto, né? Tradução da pastora Elaine, me agrado. Olha para você ver, Sansão, Deus ele chamou ele para um povo, Deus ele escolheu ele para um lugar, mas Sansão ele começa a ter atitudes contra Deus, atitudes contra o propósito de Deus. Para você entender, Sansão ele começa a plantar coisas que Deus não mandou ele plantar. Sansão ele começa a fazer coisas que Deus não mandou ele fazer. A primeira coisa e o primeiro erro que Sansão ele comete é sair da sua posição e descer para um lugar no qual Deus não tinha mandado ele ir. O povo filisteu, irmão, era um povo inimigo. Era um povo inimigo. Não era um povo amigo, não era um povo que eles tinham comunhão, mas era um povo que tinha guerra. E olha com quem Sansão ele queria fazer aliança: com o povo inimigo. Então Sansão ele sai da sua posição. Fala com quem está do seu lado assim: olha, não cometa o erro. Fala com seriedade, irmão. Fala assim: não cometa o erro de sair da sua posição. Amém, irmão? O pai de Sansão ainda vira para ele aqui e fala assim, vou usar minhas palavras: meu filho, será que entre os seus irmãos e irmãs, sobre todo o povo nosso aqui, não tem uma mulher? Vou usar minhas palavras: não tem uma mulher que te agrada, cara? Não tem uma mulher bacana? Não tem lá uma moreninha ou uma loirinha que chama a sua atenção? Você quer logo aquela, daquele povo que não é separado, daquele povo que é incircunciso, daquele povo que é inimigo, Sansão? Aí o que Sansão responde para o pai? Essa que eu quero, pai. É essa. Igual aqueles meninos que a mãe está falando, está mostrando, e ele ainda quer. Aí o pai e a mãe de Sansão, né? É como alguns pais nos tempos de hoje: ele está querendo, tadinho dele, nossa, né? É errado, mas ele está querendo. Vamos fazer a vontade dele, ele vai se ferrar lá na frente, mas vamos fazer a vontade dele. Pai e mãe que está aqui, você sabe muito bem o que é bom para o seu filho e o que não é. Você sabe muito bem. E tem muitos filhos, não estou profetizando mal não, tem muitos filhos que lá na frente talvez vai dar problema por causa daquilo que você está plantando na vida dele hoje. A liberdade que você está dando ele, o caminho que você está levando ele, talvez lá na frente vai dar problema. Quantos filhos hoje dão problema porque o pai e a mãe, quando era criança, na adolescência, na juventude, passava a mão na cabeça? Lá na casa da minha mãe tem um exemplo assim. Meu irmão falava assim: eu quero um tênis da Nike. Minha mãe suave comprava. Na época nossa lá, né, a turma nova que não sabe o que é isso, tinha uma sandália que chamava Impeachment. Aí falava: eu quero uma Impeachment, mãe. E ela ia lá e suave e comprava. Tinha uma mochila, chamava Samsonite. Ele queria, comprava para ele. Aí depois melhorou, teve a da Company, ele teve. Quem lembra de uma jaqueta chamava assim, Red Rock Café? Quem lembra? O Estevam deve lembrar. Vandinha, turma aí de 1985. Quem é de 85 para baixo aí, dá um glória aí. Então, a gente lembra desses trem. Das jaquetas. E o cara teve tudo. Teve tudo. Irmãos, e o da família o que mais teve problema. Eu lembro uma vez ele ficou 2 dias fora, o cara não avisou ninguém. Foi quando minha mãe parou de passar a mão na cabeça dele, que até no ML ela foi para procurar ele. Aí o camarada era atleticano, por causa da minha avó virou cruzeirense e viajou com a torcida do Cruzeiro para o Rio Grande do Sul. E na hora que voltou apanhou, irmão, mas apanhou e depois disso acabou, mas já estava tarde. Pai e mãe que está aqui, cuidado com aquilo que você tem feito com seus filhos. Cuidado. Pastor, mas eu amo demais esse menino, eu amo demais essa minha irmã. Cuidado.
Presta bem atenção o que você está fazendo. Primeiro erro de Sansão foi sair da sua posição. Foi sair do lugar onde ele deveria ficar. Foi fazer alianças erradas. Alianças erradas. Quantas pessoas estão dentro aqui da igreja e têm saído da sua posição? Têm saído do caminho de Deus para poder fazer aliança errada? Quantas pessoas dentro da igreja estão saindo do centro da vontade de Deus para poder, conhecer aquilo que Deus ele não quer para você, para poder viver aquilo que Deus não quer que você viva? E muitas vezes ela está naquela bobeira, não tem nada a ver, é normal. Irmão, presta bem atenção numa coisa, só de você pensar em sair da vontade, do centro da vontade de Deus, sair da posição no qual Deus te colocou, não é normal. Amém? Não é normal. Não é normal. Aqui na igreja a gente tem que, ter um olhar para todos os irmãos. O irmão fulano de tal sumiu, pastor. Irmão, então porque ele desceu. Ele saiu do local. Ele deu uma distensão. Ele saiu da posição. Temos que ir atrás dele, temos que correr atrás, temos que ligar, temos que mandar mensagem, temos que mandar a polícia atrás dele. Você que está aqui, não sai da sua posição. Permaneça firme. Amém? Permaneça firme. Jesus ele fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não tem lugar melhor que não seja no centro da vontade de Deus. Não tem lugar melhor que não seja a presença de Deus. Não existe outro caminho que não seja Deus. Não existe uma outra verdade que não seja o Senhor. Amém? Não saia da sua posição, não cometa esse erro de sair da sua posição. Segundo erro que Sansão ele comete aqui, irmãos, ele desobedece uma direção de Deus. Deus tinha falado assim, olha, para os pais, e automaticamente Sansão sabia, ele não pode tocar em cadáver, ele não pode beber vinho, seu cabelo não pode ser cortado. Foi algo que Deus tinha colocado. Em Sansão ele começa a cometer um pecado da desobediência. Da desobediência. Primeiro pecado, ele vai juntamente com os pais, fora da posição. Vem lá um leão, diante dele. O Espírito do Senhor se aposta sobre ele. Ele rasga o leão. Ele destrói aquele leão e vai embora. Sai vitorioso. Porém, quando ele volta dias depois, ele vai lá no cadáver do leão. E lá no cadáver tinha lá um enxame de abelha e ali tinha mel. O que Sansão ele faz? Ele vai lá, toca no cadáver automaticamente e come do mel. O que eu aprendo com isso, irmão? Tem muita coisa que Deus já tirou da sua vida e você está caçando ir lá ter prazer de novo. Tem muita coisa que Deus arrancou da sua vida e você está caçando voltar lá atrás, cutucar aquilo que Deus já te deu a vitória, cutucar aquilo que Deus já te fez mais do que vencedor, para ter um prazer pecaminoso de novo. Sansão, irmão, ele já teve a vitória ali sobre o leão. Tinha necessidade dele voltar lá? Tinha necessidade dele estar lá? Nenhuma, irmão. Nenhuma. Pastor, mas talvez ele queria contar ou mostrar algo para o pai. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Só do pai e a mãe saber que Sansão era separado e o Espírito de Deus estava nele, ele não precisava de mostrar mais nada. Porque quem falou sobre Sansão para os pais foi o próprio Deus. Então ele volta na onde que ele venceu. Na onde que ele venceu. E vai lá, ter prazer. Vai lá pegar mel. Presta bem atenção numa coisa, quantas pessoas que Deus já te libertou de algo e talvez você está caçando voltar para aquelas práticas. Quantas coisas que Deus já te deu vitória, talvez num cigarro, talvez numa bebida, talvez de uma droga, e você está dando uma de super poderosa, um super poderoso. Não, pastor, Deus me libertou, mas não tem nada a ver eu estar do lado de quem está fumando maconha, não tem nada a ver eu estar perto de quem está cheirando, não tem nada a ver eu estar perto de quem está bebendo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, se Deus te libertou, você tem que cascar o fora,
Você tem que dar, sabe, se for preciso, sabe, andar quarteirões para não passar na porta. Pastor, mas se Deus me libertou, eu já sou vencedor. Sim, irmão, você já é vencedor, mas você não tem que continuar estando perto daquelas práticas. A mudança, ela não vem apenas naquilo que eu falo, mas através das minhas atitudes. Não é apenas eu falar, eu mudei, mas é ter atitude. É ter atitude. É a pessoa, irmão, que bebia a vida toda, aí parou de beber. Aí ela fala assim, eu vou testar minha fé, eu vou lá no bar do fulano de tal, tomar um caldo de mocotó com os meus amigos. Aí tá lá aquela tanto de latinha lá de Heineken. Qual que é as outras cervejas, irmão? Fala aquela que você tá tomando. Eu pastor, eu tô tomando Skol Beats. Vigia. Brahma, pastor. Aí o cara vai lá na turma antiga. Aí tá lá o bonitão. Tá lá o bonitão. Irmão, tem um negócio que é a mais pura verdade. A carne é fraca, viu? O que fortalece é o espírito. Aí você tá lá sentado no meio da turma, o pagode rolando e tudo, eu sei com caldo de mocotona, que é só descendo suor, e o cara tomando aqui a cerveja geladinha, e você olhando e tudo. Quando você assusta, é igual cachorro. E toma o trem. E dá uma bicada. Não dá só uma bicadinha aqui, são só um corte. Aí quando você assusta, o corte, uma garrafa, 2 garrafas. Aí tá você jogado nas traças de novo. Porque caçou. Porque caçou, quis ter prazer. Quis ter prazer naquilo que já venceu, irmão. Naquilo que você já venceu. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que correr. Você tem que correr. Tem muita gente. Eu vou ter que cortar aqui para a gente não passar muito tempo. Mas tem muita gente. E a gente caminha para terminar. Tem muita gente que é o seguinte. Fica naquela mentalidade antiga. Ai, pastor, a carne é fraca. E a Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Bom, eu não estou te chamando de burro. Mas não seja burro. Pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Amém? Pecado na sua vida tem que ser um acidente. Olha uma revelação aqui de Deus, hein? Uma revelação. Você sabe que Deus não me usa muito aqui negócio para profetizar, não, mas hoje Ele está me dando uma revelação aqui de palavra para você. Você sabia que você consegue ficar um dia sem pecar? Quem sabia disso? Ninguém. Então aqui, ó, é de Deus isso. Graziela, você consegue ficar um dia sem pecar. Quer mais uma revelação aqui de Deus para você? Você sabia que você consegue ficar 2 dias sem pecar? Consegue ficar 3, 4 sem pecar? 5 sem pecar? Pastor, o senhor está brincando. Não tem jeito, pastor. O senhor não conhece. Irmão, tem. É só você ser vigilante. É só ser vigilante. Você fala palavrão porque você quer. Você conta mentira porque você quer. Você peca porque você quer. Ô irmão, a gente vive hoje uma geração que literalmente o pecado ele é premeditado. Não existe aquele negócio assim, pastor, eu pequei sem querer. Não tem, irmão, isso mais. A pessoa já planeja, não assusta não. Já tem gente que no nosso meio que já planejando pecar. Não, vou fazer isso, vou falar tal mentira, vou fazer isso e isso, vou fazer tal coisa, isso e isso. Irmão, você que está planejando isso, deixa eu te falar, deixa Deus mudar isso daí na sua vida. Não comete esse erro não. Sansão, ele era o libertador da geração dele. Quem é o libertador da nossa geração hoje somos nós. Quem é o libertador da nossa geração somos nós. Deus te chamou você, Deus, Ele te resgatou para quê? Para poder libertar outras pessoas. Não comete esse mesmo erro de Sansão. Não comete. Você pode vencer o pecado. Pastor, mas é muito difícil, irmão. Muito difícil mas não é impossível. Pastor, é complicado, irmão, é complicado, mas não é impossível. Você consegue vencer, olha para mim. Você consegue vencer o pecado. Pastor, tá eu e minha namoradinha aqui, o senhor tá falando isso, mas o senhor não sabe o que eu passo com ela, pastor. Quando ela tá com aquele shortinho, quando ela vira para mim e fala assim, entra aqui para casa, mamãe não tá aqui, eu não quero ficar sozinho. Irmão, você tem que correr. Tem que correr.
Tem que correr. Não, pastor, é porque ela tem medo. Ai, pastor, ela, sabe, é porque, pastor, tem uma pizza na casa dela, eu vou deixar a pizza perder. Irmão, você quer ir para o inferno? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Não, pastor, pastor, deixa eu te falar uma coisa. É porque eu vi o fulano de tal fazendo isso, e lá em casa minha esposa tá daquele jeito, sabe? Aí eu tô pensando isso, vai, você vê. Onde você vai parar, cão? Vigia, irmão. Vigia, irmã. Fica firme. Você consegue, sabe, viver sem o pecado. Sem o pecado. Alguém aqui planeja em tropeçar? Tem alguém que planeja? Assim tem que ser o pecado. Se a sua namorada está te fazendo pecar, é Deus falando para você, sai fora dela. Se o seu namorado está te fazendo você pecar, é Deus falando, pula fora, casco fora, vaza. Se é a sua amiga que te faz pecar porque ela gosta de uma fofoca e você não gosta de fofoca, mas por ela gostar de fofoca, você acaba ouvindo que você não gosta. Sai fora dela. Sai fora, pula fora, casco fora, dá meia volta. Na hora que você vê a pessoa vindo na sua direção, vira para ela e fala assim, tô indo lá pro supermercado BH. Ela fala assim, eu vou com você. Aí você fala, não, tô indo no centro a pé, que ela não vai. Você casca fora. Que a desculpa de alguns é porque eu tento sair fora dela, mas o senhor sabe como que é, pastor, né? Fica com esse aí pra você ver. Não cometa esses erros. Não cometa. Amém? Lá no livro de 2 Pedro, para a gente terminar aqui e eu sair embora com esse versículo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse povo aqui é nós, irmão. Deus, ele não está chamando pecador. Pastor, o que você está falando? Deus, ele não está chamando pecador. Deus não está chamando aquela turminha do pecado para cumprir isso aqui, não. Deus está chamando o povo eleito. Quem é o povo eleito? Somos nós. Nós somos nós. Amém? Levanta sua mão e recebe isso daí, ó. Vocês, porém, dá um glória a Deus aí. Semeando a palavra. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ô irmão, deixa eu te falar, se eu continuar cometendo erros que me afastam de Deus, eu nunca vou levar pessoas a Deus. Mas se eu continuar com uma vida firme na presença do Senhor, vencendo a carne, Cauã, vencendo o pecado, vencendo tudo aquilo que tenta vir contra a minha vida, irmãos, eu vou estar plantando semente, sabe, de salvação no coração das pessoas. Eu vou estar plantando semente de testemunho na vida das pessoas. E lá na frente nós vamos escolher isso. Amém ou não amém? Lá na frente nós vamos escolher isso. Vamos vigiar. Vamos permanecer firme. Não comete esses erros. Erro de desobediência. Erro bobo. Erro bobo. Irmão, tem muitas pessoas que ficam num negócio que está lá no livro de 2 Lero, capítulo 5, versículo 13. Que está assim, ó. Vem como estás e fica como estás. Vem como estás e fica como estás. Não existe isso não, irmão. O Senhor, ele só quer que você venha do jeito que você está. Não quer dizer que você vai permanecer da mesma forma. Isso é verdade. Ele quer que você venha do jeito que você está. Mas tem que ter mudança. Filho, filha, você quer ver de casa que está aqui? Tem que ter mudança. Tem que ter transformação. Tem que ter transformação. Não pode ser que é negócio tudo igual. Irmão, é muito ruim quando a gente vê alguém falando de uma pessoa cristã e a pessoa vira e fala assim, olha, a fulana de tal, o fulano de tal não mudou nada. Continua a mesma coisa, pior. A diferença é que vai na igreja. É muito ruim.
Mas é muito bom quando você está num lugar e você vê alguém chega e fala assim: olha, rapaz, o fulano, beltrano, ciclano, vou te falar um negócio, aquilo ali mudou, achei que não ia dar em nada, nada em nada, mas está uma pessoa transformada. E é assim que as pessoas têm que nos ver. Amém? Amém ou não amém? Fala com o seu irmão assim: olha, não deixe os erros te atrapalhar. Fala assim: não cometa erros que Sansão cometeu. Fala com ele assim: ó, não sai da presença de Deus, não sai da sua posição. Fala assim: não vai caçar prazer na onde Deus te libertou. Amém? Fala com ele assim: você pode ficar sem pecar, que você consegue. Amém? Então aí, você fica de pé no seu lugar. Vamos fazer uma oração aqui. Mas fica em pé, irmão, com vontade aí. Estou sentindo que a igreja parece estar um pouco triste. Se for por conta do Atlético, irmão, para, acorda. E se o Tchoca veio com essa blusa do Flamengo para me provocar, você está enganado, viu? Você não sai dessa porta vivo hoje. Estou brincando. Levanta as suas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra, Deus, foi ministrada aqui nessa noite. Se porventura, Deus, alguém tem vivido uma vida de erros, que o Senhor, Deus, possa vir sobre a vida deles com Teu poder, trazendo, Deus, força, trazendo, Deus, sabedoria, dando, Deus, discernimento, para que eles possam vencer os seus erros, as suas falhas, e para que eles possam, Deus, caminhar numa vida santa diante do Senhor, uma vida sem pecado, uma vida, Deus, sem erro, pelo poder do nome de Jesus. Aí no seu lugar começa a orar, peça a Deus que te dê força, peça a Deus que te sustenta, peça a Deus que te fortaleça, peça a Deus que te renove, peça a Deus que te restaura. Que o Senhor te fortaleça, que Deus ele possa te restaurar, que Deus ele possa te fortalecer, que Ele possa renovar as suas forças, que Ele possa te capacitar cada vez mais, pelo poder do nome de Jesus. Seja fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Repete assim comigo: Senhor meu Deus, me ajuda a viver essa palavra e a praticá-la todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor aí bem forte.